Este é o nosso 19º episódio do videocast Saúde e Bem-Estar, transmitido pelo JC Play, o canal do Sistema Jornal do Comércio no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre neurodivergência. E para falar sobre o assunto, nós convidamos duas especialistas no tema. Está aqui comigo Cíntia Cardoso. Cíntia Cardoso é psicopedagoga. Psicopedagoga, neuropsicopedagoga também. Um prazer tê-la aqui. Um prazer também, Cíntia. Falar de um assunto tão importante, né? E que a sociedade precisa cada vez mais estar atenta aí a esse movimento. Um prazer tê-la aqui. Muito obrigada. Também está aqui conosco para falar sobre esse assunto Juliane Euflasiano. Juliane é psicóloga. Um prazer tê-la aqui também. Prazer em conhecer, prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, na verdade. Que bom. E eu quero começar aqui, Cíntia. A gente, quando fala sobre neurodivergência, a gente sabe que sempre existiram as neurodivergências, pessoas com neurodivergência, mas só que agora o tema aí ganhou muita notoriedade. Então, vamos explicar um pouco, né, o que são as neurodivergências. A gente sabe que existe aí um leque de condições dentro desse universo. E acredito que é importante nesse momento em que muita gente fala sobre tudo, dá opinião sobre tudo, é importante a gente esclarecer o que são as neurodivergências. Bom, para a sociedade entender de uma forma mais clara, a neurodivergência é um funcionamento neurológico diferente. Vamos afastar, né, esse conceito de doença, né? É um funcionamento neurológico diferente que, devido a essas diferenças e na sociedade que a gente vive, eles precisam apenas se adaptar. É o que eu tenho falado bastante para as mães, né? Para as 150 mães que eu atendo. Você fique calmo. Ele só funciona diferente. A gente vai trabalhar apenas para ele conviver com os ditos normais. O tempo do neurodivergente é diferente, as características são diferentes, né? Então, é uma coisa que a sociedade, estava falando no outro podcast, que a sociedade vai ter que aprender a conviver com as diferenças. E no Brasil, quem é diferente sofre muito, né? Sofre muito. Teve cego que morreu e não viu braille, porque o recurso demorou muito a chegar até essas pessoas, né? Então, quando você ouvir falar da neurodivergência, da neuroatipicidade, pense apenas numa diferença. Ele só funciona de uma forma diferente. Talvez ele precise de suporte, talvez ele não precise de tanto suporte toda a vida, sim, né? Mas ele funciona diferente, ele se alimenta diferente, ele pode andar diferente, ele pensa diferente, ele tem necessidades diferentes, mas tem um anseio de ser inserido como qualquer outra pessoa. É isso. E assim, quando a gente olha essa questão do diferente, nós somos diferentes uns dos outros. Então, eu sempre costumo falar isso, né? Essa questão de que não somos iguais e temos as nossas particularidades. As nossas particularidades, porque isso vem desde os filhos de pais diferentes e quando é do mesmo pai, mas não é da mesma mãe. Aí já começa esse bloqueio, né, no convívio aí. Ele é filho do meu pai, mas não é da mesma mãe. E daí? O que tem? Ah, mas ele não come 3 vezes por dia, ele só come arroz, assim, mais assim, daí. Talvez se faça necessário um tratamento para que ele alcance um nível de saúde, né? Necessário, mas ele é só assim, diferente. Com tantas dificuldades via tratamento aí, né, das pessoas conseguirem de serem diagnosticadas, eu já tenho falado para os responsáveis, para as mães, ou os que representam esse papel. Calma. Vai funcionar, vai dar certo. Ele é só diferente. A gente vai trabalhar para que ele atenda algumas necessidades na educação, na saúde mesmo, né? Mas ele é diferente, apenas isso. Eu queria que a sociedade visse, ele é só diferente. Verdade.
E quando a gente vê, Juliana, essa questão do diferente, eu sempre gosto de falar que existem também as potencialidades. As pessoas também se destacam, mesmo tendo a sua condição de neurodivergente e sendo diferentes. Exato, eu sempre comento que não existe inteligência, existem inteligências. Então, muitas vezes, eles têm potencialidades que eu não tenho. Então, tem uma criança lá que ele tem uma potencialidade muito boa no inglês, uma fluência no inglês, e eu não tenho essa habilidade. Então, cada um vai ter uma habilidade diferente dentro daquilo que lhe compõe, que lhe condiz. Só que muitas vezes o diagnóstico acaba mascarando essas potencialidades e as pessoas, a sociedade, em alguns momentos, acaba visualizando apenas as dificuldades, né? E eu sempre falo também que é aquilo. Muitas pessoas dizem, mas ele é doentinho. Não há cura para aquilo que não é doença. Que a gente possa conseguir enxergar as potencialidades, além de enxergar apenas as dificuldades que a criança tem, por estar dentro do espectro. É isso. E dentro desse universo da neurodivergência, se a gente for falar nas condições que estão dentro aí desse universo, a gente sempre lembra autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quais seriam outros que a gente poderia trazer aí como exemplo para quem está nos acompanhando? O TOD, por exemplo, é um deles, que é o transtorno opositor desafiador. Aquelas crianças que muitas vezes têm uma dificuldade maior no segmento de instrução. E aí muitas vezes ele acaba se confundindo em alguns momentos, porque algumas famílias têm algumas dificuldades em lidar com o filho em casa. Ou na escola, o sujeito também, o professor, ele tem dificuldade. E aí quando traz para a gente na clínica, muitas vezes a criança ela consegue seguir todos os comandos de instrução que a gente dá. E aí a mãe já chega para a gente dizendo, não, ele tem TOD, né? E já chega com o diagnóstico fechado. E aí quando a gente começa a observar, não, ele não tem TOD. Muitas vezes é a família que precisa ser orientada, ser cuidada, ser acolhida e orientada a como cuidar, como direcionar, né, esses comandos de instrução para o paciente, para o filho, na verdade. Então o TOD é um deles. E uma vez essas crianças orientadas, acompanhadas, queria que a gente trouxesse um pouco, Juliane, como que é a funcionalidade, né? Como que é a produtividade, como que é a socialização, a partir do momento que elas são acompanhadas e têm aí esse suporte. Na medida que a gente começa com os atendimentos, sejam em todas as áreas, e a família também se engaja, então muitas vezes a gente consegue sim ver grandes feitos, ver diversas evoluções. Tinha uma criança que a gente acompanhava e a gente fez uma avaliação, que é o VIB-MAP, não sei se você já ouviu falar. Não. Nesse protocolo, a gente observa as habilidades que a criança tem e os déficits. E quando a gente fez a avaliação, ela tinha 3 anos e ficou no nível 1, né? Fez apenas 5 pontos de 45. Dentro disso, a gente começou a estimular. E nessas habilidades era mando, tato, ouvinte, percepção visual, ecoico, vocal espontâneo. Então, ele deveria ter tirado 45 pontos e ele tirou 5. Com as estimulações, em cerca de 4 meses, eu cheguei na sala para poder fazer uma observação. Eu vi a criança falando, brincando, correndo. Eu disse, não é a mesma criança que eu tinha feito a avaliação antes. Eu disse, não, a gente vai reavaliar agora. E quando a gente foi e montou o gráfico lá, ela fechou todo o nível 1, ela tinha tido 5 pontos, ela subiu para 45 e ela entrou no nível 2, quase finalizando o nível 2. Então, a gente percebe que a estimulação sendo feita com profissionais qualificados, com profissionais engajados, e a família também estando engajada nesse processo de evolução, a criança ela tem muito a ganhar. É isso, a gente percebe assim no relato das famílias, sabe, Cíntia? Quando as famílias começam com esse acompanhamento aí da criança e a família também faz parte aí, entra para aceitar a condição, para aceitar essa diferença, essa forma de viver, né, de se comportar aí com uma singularidade, a gente vê o quanto essas crianças avançam. Mas aí eu queria a sua visão, enquanto psicopedagoga, de como que é no universo escolar, né? No universo escolar, essa escola é geralmente quem dá assim o primeiro insight para as famílias, ou são as próprias famílias que entram em contato com a escola para saber se algo está ocorrendo que foge de um padrão já estabelecido.
Assim, quando é uma escola comprometida, a gente consegue ter esse feedback da escola quando a criança ainda não está diagnosticada. Mas o fato é que, na realidade, a escola ainda é um gargalo. A escola é um gargalo. Porque a escola ela está dentro de uma política de inclusão, da qual ela só é exigida a entregar depois que passou por alguns percalços a família em ter direito a um AT escolar e uma supervisão qualificada e atuante, o que é bem difícil. É quase assim impossível. E difícil, porque existem outras questões comerciais e empresariais aí que dificultam. No caso, a escola, ela tem lá uma exigência prevista em lei de acolher e matricular, mas muitas vezes os profissionais não estão qualificados para receber aquele aluno brilhante. Eu vou dizer brilhante, vou dizer mais diferente, brilhante. Ah, eu Não amei a está sua brilhante. definição. Brilhante porque é brilhante mesmo, porque é lindo mesmo, com aquele abafador, é lindo mesmo, é lindo mesmo. Então, assim, muitas vezes as escolas elas não estão porque, entre outras questões aí, financeiras, empresariais, né, e mercadológicas, eu vou receber até 2 pacientes neurodivergentes na sala, não vou ganhar nada mais por isso, a escola não cobra nada mais por isso, porque a lei não permite. Essa criança tem um AT, graças a Deus, a AT vai dar uma voltinha, porque o professor, eu não sei o que fazer com eles. Que é AT, para quem está nos acompanhando. É uma acompanhante terapêutica quando a criança consegue, normalmente via juiz, vias judiciais, tem um acompanhante terapêutico na escola, onde vai trabalhar o comportamento dele naquele convívio social. Uma vez criança, ele vai ter escola há muito tempo na vida dele. Então, ele precisa ter esse manejo de comportamento naquele convívio. Quando a família consegue esse AT, também tem que conseguir junto com uma supervisora, que faça uma supervisão atuante, caso a caso, dentro das suas particularidades, é ótimo. Eu quero deixar claro aqui para quem está ouvindo, não sinta a letra, esse privilégio aqui, AT não é babá, tá? AT não é cuidadora, acompanhante terapêutica, é uma terapêutica que vai acompanhá-lo no ambiente escolar, como pode acompanhá-lo em qualquer um outro ambiente social. Quando a família consegue isso, infelizmente não é fácil, não está sendo dado assim, de forma assim, voluntária, de bom grado, não é uma briga para se conseguir. Eu digo isso que eu tenho 30 ATs, e eu sei o quanto é difícil. E a escola recebe um terapeuta de fora. Vê que clima hostil, para acompanhar aquela criança, para trabalhar as dificuldades particulares daquela criança. Muitas vezes a escola não está, né, assim, operacionalmente organizada para receber a criança em um AT, um terapeuta dentro da sala de aula, já mudou toda a dinâmica. Entendi. Mudou tudo. Né, mudou tudo, aí fica aquele clima assim, ó, se eu faço isso, que eu faço supervisão, escola também, e normalmente as escolas elas têm dificuldade, uma vez que elas não estão ainda totalmente preparadas para receber esse público no ambiente escolar. Avalie os outros ambientes. Pois é, e eu fico pensando aqui que existem crianças com condições que elas precisam de um suporte da escola, mas necessariamente não precisam de um agente terapêutico. E a gente refletindo, né? São crianças que, para receber esse suporte na escola, é necessário ter um laudo, que a escola pede um laudo. Então, como que funciona isso, né? Como é que a escola recebe esse laudo? Como é que segue as orientações desse laudo? A gente sabe, é um médico que tem que dar o laudo, né? Quando a criança é diagnosticada e a família direciona o laudo para a escola, entre outras palavras, ela está dizendo para a escola, você tem que fazer alguma coisa. Ele já está aqui. Aí quando eu digo que começa a hostilidade, a tarefa dele não pode ser igual, ele tem TDAH,
A atividade dele não pode ser vertical, tem que ser horizontal. O enunciado tem que ser curto, não pode ser frente e verso. Aí, assim, ele é um aluno que tem que ter um olhar diferenciado. Tudo. E sem ser excluído, sem ser convidado a dar voltinhas, porque ele está flipando, porque ele está chorando, porque ele está sensorialmente desorganizado. Ele é um aluno que tem que ter uma atenção diferenciada. E eu te juro, nem é problemático assim. Te garanto que nem é. Mas Entendi. problemático é conseguir ou mandar qualquer um de nível médio, sem formação, para acompanhar e dizer que tem AT e o plano ficar, tô cumprindo, e não tá. Tá. É isso. São muitas questões envolvidas. São muitas nuances. E Juliane, o psicólogo ele tem um papel super importante aí nessa equipe interdisciplinar, né? Eu nem gosto de chamar muito multidisciplinar, porque não são profissionais que atuam, enfim, de forma isoladas, né? É preciso se comunicar. E o psicólogo é chamado também na escola aí para traçar algumas orientações, para até mesmo para a família, para os professores. Agora também imagino que para a socialização das crianças, que são crianças que, principalmente se o diagnóstico demorou, são crianças que podem ter uma autoestima baixa, dependendo da sua condição. E aí eu queria saber como é que vocês trabalham isso, tanto no ambiente escolar, com outras crianças, quanto na família. Sim. Então, inicialmente a gente faz esse processo de acolhimento lá na Clínica Mundus, e aí muitas crianças, como Cíntia falou, têm o acesso ao AT escolar e outras não têm. Então, a gente, enquanto clínica, na intenção de favorecer também um serviço de qualidade para os nossos atendidos, a gente busca, sim, falar com os professores, falar com o coordenador de escola, para poder ter essa ponte. Porque muitas vezes a criança ela tem um comportamento na escola, tem um comportamento em casa e na clínica um outro completamente diferente. Então as mães trazem essas demandas para a gente aqui na clínica. E aí a gente entra em contato, faz chamada via Meet, para poder entender como que é o funcionamento daquela criança na escola e também dar algumas orientações para os profissionais da escola que muitas vezes não têm. Querendo ou não, a gente vem em uma sociedade onde o autismo ele vem começando a surgir agora há pouco. Então, muitas pessoas que já eram formadas na área de pedagogia não têm tantas habilidades de como lidar. Acredita que, Cíntia até comentou agora, né? A criança está fazendo flap, é convidada a se retirar da sala. E aí, muitas vezes, o professor vai e faz isso. Acaba reforçando a criança de forma negativa. E aí, muitas crianças, tá desorganizada, vou levar para a piscina para organizar. Então, acreditam que estão fazendo um serviço de qualidade ajudando, só que muitas vezes estão reforçando alguns comportamentos negativos. Então, a gente, enquanto clínica, faz muito isso, de chegar para a família, fazer reunião com as escolas, fazer reunião com os coordenadores e os professores, para orientar e traçar alguns objetivos, mesmo que a criança ela não tenha AT escolar. Que é uma possibilidade de favorecer uma qualidade de vida melhor para ele também e ajustar alguns comportamentos inadequados. E os sentimentos, se a gente for falar sobre sentimentos e emoções, né? Eu falei um pouco de questão da autoestima baixa, porque pode não conseguir socializar, não conseguir ser aceito. Que outros sentimentos, sensações, medos essas crianças podem apresentar que tanto os professores quanto educadores e a família precisam ficar atentos? A ansiedade, a rejeição. A ansiedade é muito latente. A rejeição, e aí começa a criar alguns diálogos dentro de si, que são alguns pensamentos intrusivos. Então, os pensamentos intrusivos geram ansiedade. Então, o que são esses pensamentos? São pensamentos de, eu não vou me aproximar não, porque ele não vai gostar de mim. Eu acho que se eu começar a estereotipar próximo dele, eu vou ser rejeitado. Ele vai falar mal de mim. Então, assim, a ansiedade é um dos sentimentos muito, muito encontrado em algumas crianças, em alguns adolescentes, dentro desse meio escolar, principalmente quando já é a partir dos 11 anos, que ele começa a se perceber, e aí vem a baixa estima, eita, eu tenho vergonha de me aproximar, porque eu não sei como me aproximar. E na psicologia ABA a gente trabalha muito isso, por meio de roleplay, que é conversar com ele, ensinar a forma que eles devem se apresentar.
como fluir um diálogo, que é muito difícil para alguns. Essa questão do diálogo, né? E pode ser também uma característica, eu acho, que da própria criança, né? Ser mais introvertida, extrovertida. E você vê isso também, Cíntia? Sim, a gente E- precisa considerar as características naturais dela como ser humano, entendeu? A Clínica Nuno foi colocada em homenagem ao meu filho Nuno, que vem seguindo o fluxo normal de um pré-adolescente e adolescente e agora rebelde, dizendo, gasto do seu dinheiro, eu não pago não. Ou seja, existem as características normais, existem as características naturais dele, em que a gente assim precisa considerar. Existe a cultura familiar e nem tudo é autismo. Verdade. Às Nem vezes é uma tudo é questão autismo. comportamental. É uma questão mesmo, esse menino é virado, é danado, não sei o quê. Vai ver que ele é mesmo. E não vamos colocar isso tudo no combo da condição, doença não, da condição, não é? Porque a gente também precisa considerar a cultura familiar, o convívio, os ciclos sociais, os hábitos, né? A gente também precisa considerar. O que a gente precisa trabalhar é fazer um manejo de comportamento para que ele conviva na sociedade melhor. Mas eu também digo, vamos começar a fazer manejo de comportamento na sociedade, porque já são mais de 4 milhões de autistas no Brasil, e isso é um caminho sem volta. Não tem como voltar, o IBGE não mente. E agora, o que é que vai fazer? Vamos estar sempre trabalhando. Todo mundo nasceu assim. Eles nasceram assim. A gente vai ficar fazendo com que. Não, peraí. Vamos falar com a sociedade e vamos dizer: eles estão aí, eles apresentam características diferentes, é um caminho sem volta. Vamos aprender a acolhê-los. Equipamentos públicos, sociais, econômicos, privados, eles existem, tá? E não é só o estacionamento com aquele símbolo que vai resolver. É muito mais que isso, É né? muito mais do que uma mais simples do que identificação. Eu estava até falando com a minha, assim, supervisora, uma pessoa super, assim, adotada, a Ana Paula, né? Agora, assim, doutora, dizendo para ela, Ana, e se o tratamento não evoluir? Ela, ai meu Deus do céu, o seu tratamento não evoluir, Ana. Eles estão aí. Então vamos botar a sociedade em tratamento. Não é? É isso. Dá para devolver ele para a fábrica, Ju? Jamais. Não. Eles estão aí. Eles pagam estacionamento, eles querem shopping, eles querem restaurante, eles querem viver. Não falou, a fala está atrasada. Nada. E se os tratamentos dos quais ele passou não tiveram os seus objetivos, que todo mundo pensa deles ficarem curados, né? Vão não, tá? Vão melhorar. Não forem alcançados, vai isolar o menino dentro de casa. Eu fiz um vídeo, eu acho engraçado, os vídeos que a gente coloca teórico no Instagram, as visualizações têm um número X. Quando eu faço um vídeo na parte prática dentro da piscina, a sapatilha aquática tem a visualização lá em cima. Porque é a vida, é o cotidiano. Está vendo, né? Eu o não dia posso a dia. tirar ele da casa de Praia de Janeiro, eu não posso escondê-lo. Não posso escondê-lo da família, eu não posso, ele está aí. Então, o que fazer para dar suporte? Está na psicóloga, mas eu não estou vendo evolução. E se ele tiver uma síndrome do qual o trabalho dela não consegue evoluir? E agora? E não foi diagnosticado. Fique com seu diagnóstico, tá? E a sociedade agora vai trabalhar para recebê-lo. Pronto, é mais fácil. Com certeza, é um trabalho aí de conscientização. Por De isso que eu digo, conscientização. quando a gente fala, né, sobre a neurodivergência, a gente não está falando, não quer atingir apenas especialistas, Não. né? A gente quer falar para a sociedade, porque a gente sabe o quanto é importante aí Porque pode todo ocorrer. mundo estar mergulhando. Muitos fatores podem acontecer, muitos episódios podem acontecer. O plano não paga, muda de clínica, o SUS não tem, não gosta do terapeuta, muitos fatores. A família é um grande reforçador, muitas vezes negativo, você concorda? Sim. A gente trabalha a semana inteira, no final de semana a família,
Bota tudo no ralo. Não acredito, não. Já passamos por casos assim, né? Pronto, peraí, ó. Tô vendo que o negócio tá muito difícil de andar, mas a criança tá aqui, a gente não vai devolver ela pra fábrica, tá? Então, vamos agora para o outro lado, sociedade. Alô, governo, empresários, a galera tá aí, tá querendo consumir, vamos ver um jeito. Porque pode acontecer dele não evoluir. Ele pode ter um autismo severo, ele pode carregar outras síndromes, outros transtornos que não foram diagnosticados e não evoluir. Teve uma mãe que me perguntou, e se ele não trabalha? Eu, não tem problema não. A gente sustenta, todo mundo sustenta, a família sustenta, tem um benefício, não tem problema não. Não vai ficar se angustiando com isso? Não, ele tá aí, ele tem que conviver, vamos melhorar as luzes, as estruturas dos ambientes e considerar que é um mercado consumidor e que quer consumir vida. É. E quando a gente fala, Juliane, dessa questão da sociedade, né, Cíntia falando aqui, eu fiquei pensando sobre as pressões que as crianças e os adolescentes, de forma geral, não apenas os típicos, né, e quando a gente pensa nos atípicos, na criança com neurodivergência, o quanto essa pressão aí, né, que tem que ser vivenciada, que tem que ser encarada, Exato. pode aí, não sei se prejudicar, mas não trazer um resultado esperado. Como é que se trabalha aí com essas pressões? Cíntia falou que tem um filho com 16 anos, né? Então, é aquele período da adolescência, são jovens que podem estar numa fase aí prestes a entrar numa faculdade. Esse mercado aí está preparado? E como é que faz para lidar com tanta pressão aí que todo mundo vive, não é diferente aí com as pessoas com neurodivergência? Exato. As mães, na verdade, elas transferem muitas vezes a pressão que tem para os filhos. O porquê disso? Quando você é mãe, eu não sou mãe, mas assim, atendo tantas crianças o tempo todo que você acaba gerando um apego por todas elas. Então, quando se é mãe, se vem o desejo de ter uma família estruturada, de que meu filho ele vai ter uma profissão, meu filho vai ser médico, vai ser advogado, enfim. Então, a sociedade joga essa responsabilidade para a mãe, que joga para o filho. Só que aí, muitas vezes, o filho, quando nasce, que descobre seu diagnóstico, ele não quer seguir aquela profissão que a mãe quer para ele. E aí vem a ansiedade, que é algo que a gente tinha comentado anteriormente. Vem a ansiedade, porque muitos não querem dizer para a mãe, olha, eu não quero fazer isso que você quer. E muitas pessoas dizem, mas ele tem autismo, ele não vai seguir uma carreira profissional. Mas vai. Conheço vários que desenham muito bem, que aprenderam a falar outras línguas sozinho. Então, assim, que tem muitas habilidades a serem exploradas, mas que também são muito pressionados pela sociedade. E vai namorar quando? Ele vai casar? Ele vai poder ter filho? Mas se o filho vier com um diagnóstico do autismo, será que eu vou conseguir lidar com isso? Então, a pressão, ela existe em todos os âmbitos, em todas as áreas. E aí cabe a gente, enquanto psicólogo, trabalhar essa família, né? O paciente, ele é o ponto principal, mas antes de se fazer uma intervenção com o paciente, a intervenção com a família, ela é primordial. Né? Trabalhar essas ansiedades da família. Quando a gente também fala, trazendo um pouquinho para esse ponto que Cíntia estava falando das terapias, né? Muitas crianças acabam que se estressam pelo excesso de terapia. A terapia, ela é fundamental, ela é. Mas a criança, o paciente, seja criança, seja o adolescente, ele precisa ter um espaço para poder ter ócio. Hoje eu não quero fazer nada, hoje eu quero brincar e ter essa liberdade, porque muitas vezes a gente acaba que não evolui com uma criança pelo excesso de terapia que ela não consegue render. E em alguns casos a gente precisa dar 2 passos atrás para poder dar um passo à frente e ganhar aquela confiança de novo, restabelecer aquela confiança. E daí sim a gente conseguir ter vários ganhos. Então, além dessa pressão que a gente tem com o paciente, que a gente precisa trabalhar, é fundamental trabalhar com essa família, trabalhar esse processo de luto, acolher. Porque é doloroso você projetar um filho, pensar no que ele pode ser, e aí quando vem o diagnóstico, vem tantos porquês, né? Vem tanto, e sim? E se a sociedade não aceitar? E se a sociedade rejeitar? Porque muitas vezes ele tem comportamentos diferentes, ele tem falas diferentes, ele tem uma fala mais robotizada. Então, o trabalho com a família ela é fundamental para que a gente possa quebrar alguns preconceitos na sociedade, quebrar essas pressões sociais que elas existem.
Independente de qualquer coisa, ela existe. Mas quando a equipe ela está engajada com a família, está engajada com o paciente, a gente consegue diversos ganhos, muitas evoluções. E você falou, né, dessa questão da psicologia ABA. Queria que explicasse um pouco como que funciona, Sim. se é aplicado só na escola, no ambiente terapêutico, em casa, e quais são as crianças com neurodivergência que podem se beneficiar com esse tipo de terapia. O ABA a gente aplica em qualquer local. Eu aplico o ABA em uma criança em um clube. E para muitos, não tem como, porque é um espaço aberto. É um espaço aberto, mas ali é um ambiente onde eu estou trabalhando ABA com ele, trabalhando a interação social. Né? A gente atende algumas crianças, tinha uma criança que chegava lá e ia atender ele não sabia como chegar na sorveteria e pedir um sorvete. Então, a gente fazia o roleplay em clínica, eu mostrava para ele, orientava como a gente ia fazer, e quando a gente ia para o espaço interno, a gente trabalhava literalmente na prática. Então, assim, com o ABA é repetição. A partir do momento que a gente repete, a gente consegue um objetivo esperado. Então, a gente pode trabalhar em qualquer ambiente. Né? E que se trabalha no ABA, as habilidades sociais, as habilidades de fazer mandos. Para a gente é muito fácil. Eu posso chegar para você e dizer, sim, eu quero um copo de água. Mas aí, muitas vezes, para uma criança neurodivergente, ele não consegue como pedir. Ele só vai pegar a sua mão, vai pegar no copo de água, e aí vai pegar, mas ele não vai aprender a te fazer o mando. Né? E aí a gente começa de forma muito gradativa. Ele pega a tua mão e pega no copo de água. A gente vai ensinar ele a apontar. E aí quando a gente percebe, depois de várias repetições, que ele já está apontando de modo independente, tem uma quantidade de sessões, de repetições que precisa para que ele esteja independente, e depois a gente faz só a manutenção do comportamento. Então, agora se ele for uma criança vocal, eu vou ensinar ele a falar o dá. Então, aos pouquinhos, de forma muito gradativa, a gente vai fazendo isso. Então, é muito gratificante. Né? Tem uma criança que muitas vezes, quando eu atendo, eu começo a gritar na sala. E aí o pai diz, nossa, tu é muito escandalosa quando tá na sala. Porque eu fico empolgada com a criança. A gente perceber que a criança, ela chega pra gente, muitas vezes, com pouquíssimas habilidades. E a gente percebe que a criança, ela tá interagindo melhor, que ela tá se comunicando de modo funcional. Né? Que muitas crianças, ela, quando quer alguma coisa, ela começa a gritar, começa a bater. E a gente começa a ensinar ela a pedir, apontando. Então, isso é muito gratificante para a gente enquanto profissional. Então, tudo isso é em decorrência do ABA. Ela pedir de modo funcional, a gente reduzir comportamentos inadequados. Muitas crianças se frustram com muita facilidade quando quer alguma coisa. Então, dentro do ABA a gente elabora programas para que dentro desses programas a gente reduza esses comportamentos inadequados da criança. Entendi. E na escola, Cíntia, como que é a aplicação do ABA? As escolas estão preparadas, conhecem metodologia que a gente chama a aplicação, Linguagem. a linguagem, como que é? São só algumas escolas que conseguem trazer o ABA para dentro Olha, da sala? Infelizmente, a maioria das escolas, elas ainda estão engatinhando no acolhimento, recebimento do aluno neurodivergente. O ABA na escola é praticamente a aplicação de estratégias para que ele tenha um comportamento adequado naquele grupo. Eu sentar, eu esperar a sua vez, a minha vez, não bater no coleguinha, não é? Inseri-lo nas atividades em coletivo e, de uma certa forma, em conjunto, se trabalhar com a sociabilidade e aceitação dele pelo aquele grupo, naquele ambiente. Você vê que a gente fala de técnica, mas a gente está sempre considerando um terceiro personagem. A sociedade, a escola, a família, a gente está considerando. Ou seja, são terapeutas, muitas vezes, sem formação, mas estão no cenário. Tem uma ação terapêutica. Tem uma ação terapêutica. O achar bonitinho, levar ele para passear, como a gente aqui falou, está reforçando o comportamento dele inadequado. Se eu choro, eu saio da sala. Ele percebe e aprende.
Aí começa todo mundo a ficar transtornado. A professora que não sabe fazer, a T, que a professora vê que é especializada, a professora não sabe também como conviver com a AT, que eu digo, é acompanhante terapêutica no ambiente escolar. Aí a família já fica angustiada. Muitas vezes as escolas elas não estão disponíveis nem para nos receber. É preciso. Né? Eu tô assim falando assim como mãe e como diretora de uma forma assim prática, porque o aba que eu vi foi um aba europeu, é um aba muito agressivo em relação ao nosso aqui, Agressivo em que sentido? Seria mais intenso aí? mais intenso, não tem flexibilidade, não tem aceitação, não tem, né? Vai fazer e você vai fazer. A gente aqui já tem um novo formato, passado assim muitos anos, né? A gente já aqui já tem um formato de um aba, de uma terapia aba de negociação, troca, gera frustração, recompensa. Só não recompense a criança com comida, pelo amor de Deus, para as crianças não ficar tão pequena pré-diabética. É um caminho sem volta, isso aí. É uma aba mais naturalista. É um aba mais naturalista. Hoje a gente trabalha numa forma assim, mais dialogada, mas os autistas não falam, mas eles se comunicam. E nem sempre é se comunicar de forma oral, né? Vocal, como Juliana falou. Eles se comunicam. A gente agora está levando pelo 2º ano em parceria no Shopping Romar, o Coral Inclusão é Vida. Quero aproveitar aqui para deixar um abraço para o Shopping Romar, que abriu mais uma vez, me ligou, traga o coral. Engraçado. Alguém chamando o coral de autista. Aí o pessoal, autista não fala, né? Mas se comunica. Entendeu? Claro que a gente vai levar um suporte, tá levando um coral, etc. Até para as pessoas verem lá, né? Mas ele se comunica. E o ambiente escolar, voltando para o que você me perguntou, é um ambiente de muito estímulo. Estados de excitabilidade, é certo, um paciente neuroatípico. E pior quando ele percebe que eu sou diferente. E agora? Quando ele chega nesse conceito, porque eles chegam, né? A maioria chega, e agora? Se eu sou o primeiro da fila, se eu sou o último, se a minha tarefa é diferente, eu já passei madrugadas arrancando folhas de livro para segurar a capa e colocar as tarefas dele diferentes, para que quando abrisse, o paciente não percebesse. Porque você se sentir diferente, hein? É terrível, não é? É terrível. Ou se não, vem uma grande campanha para lhe aceitar, porque as coisas precisam realmente, devem ser mais estudadas, com mais técnicas, com mais cuidado, entendeu? Porque o autista, ele automaticamente, quando ele é diagnosticado, ele leva junto com ele um combo de outras pessoas que podem ficar muito doentes e normalmente ficam. A família. E aí é todo um universo, né? Pai, mãe. Se a família não tiver estruturada para 30 horas de terapia por semana, se ela não tiver estruturada com o diagnóstico que já vem logo dizendo que não tem cura, é difícil carregar isso, né? Se a família não tiver emocionalmente estruturada, não é? Tudo aquilo, escola, terapia, clínica, vai ruir. Exato. E quando a gente vê, Juliane, essa questão do diagnóstico, a criança ela tem um diagnóstico de uma condição e muitas vezes os pais também, a família precisa passar por uma investigação para, enfim, analisar algum tipo de comportamento que foge do padrão. Como que os adultos aceitam isso? É difícil? Muito. Muito. E muitas vezes, quando a gente faz o processo de anamnese, aí uma das perguntas é: tem alguém na família que tem um diagnóstico? E aí, ou a mãe ou o pai, eu acho que a minha esposa é, mas ela não tem diagnóstico. Eu acho que a avó dele é, mas ninguém tem diagnóstico. Então, essa é uma pergunta que a gente sempre faz, a gente sempre tem esse retorno. Porque muitas vezes a família acaba que, não tem porque ele só tem uma estereotipia, ele tem uma dificuldade na interação social. Mas ele não aceita em fazer uma avaliação. Porque para ele é doloroso encarar que ele pode ter um diagnóstico também. É um processo de luto.
Você vem, sei lá, vamos dizer, um pai que tem 30 anos. Você vem 30 anos sem um diagnóstico e do nada você recebeu um diagnóstico que tem. Então, muitas famílias não aceitam. E acaba que não querem investigar, deixa tudo subentendido mesmo. Mas aí, quando a gente percebe que a família ela tem essa resistência em fazer uma avaliação neuropsicológica para identificar se tem ou não um diagnóstico, a gente faz só o processo de acolhimento e orienta a buscar terapia também, que é importante para lidar melhor com alguns comportamentos do filho e faz esse processo de orientação. O pai é o responsável, não quer fazer terapia. Então, a gente sempre que vai dar o feedback da criança, faz algumas orientações também, porque por mais que ele não quer fazer uma avaliação para saber se é um diagnóstico, ele também não quer fazer terapia para melhorar e lidar melhor com o diagnóstico do filho. Então, vamos fazer uma orientação com essa família na intenção de reduzir ao máximo as dificuldades que ele possa vir a enfrentar. E uma família bem orientada, né? Uma família que aceita a condição, que aceita o diagnóstico. E até se tiver algum adulto na família com a condição e procura tratamento, aí apoio, muda muito a realidade. Muda porque a criança ela começa a generalizar o comportamento. Tem crianças que, como eu falei anteriormente, tem um comportamento em cada lugar que vai. Mas aí quando a família ela está orientada, quando a família ela está de fato engajada no tratamento, a criança ela começa a generalizar. Então o comportamento que ela tem em clínica, ela vai ter em casa, ela vai ter em um ambiente externo, e a família ela não vai ter esse receio de sair para qualquer lugar externo com ela, porque sabe que tem o domínio da situação. Sabe que se a criança ela desorganizar, ela entrar em um processo de birra, de crise, eles vão ter o domínio. Mas aí muitas vezes quando a família ela foge disso, acaba que se ausenta. Não vou sair porque eu sei que se eu chegar no shopping ele vai querer um brinquedo, eu não vou conseguir contornar. E aí em clínica a gente consegue aumentar o limiar de frustração, mas aí quando ele vai para esse ambiente externo, quando a família não consegue ter esse domínio, acaba que desorganiza aí, enfim. Pode colocar aí tudo por água abaixo, né? Então, é importante aí a família fazer parte desse universo. Cíntia, queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem está nos acompanhando sobre a questão de se aceitar, né? De olhar para si mesmo e para poder aí conviver com a neurodivergência de uma forma mais natural possível, sem ser como você fala, tem um mês para isso, tem um mês para aquilo, a gente tem que aceitar o tempo todo e o ano todo. O recado que eu gostaria de dar, tanto para a família, quanto um diagnosticado, que já tem consciência, que tem diagnóstico, né? Como para a sociedade, para todo mundo, que é uma coisa bem simples. Não é o fim do mundo. Ninguém vai ser enterrado por causa disso. Se faz necessário tratamento, se faz necessário clínicas sérias, se faz necessário supervisões acirradas e presentes, se faz necessário seriedade no trabalho, se faz esquecer que autismo é cabide de emprego, porque não é. Não é. Mas que diante de um diagnóstico não é o fim do mundo. Existem medidas que devem ser tomadas para que se tenha mais qualidade de vida, sim. Vamos começar pela família, trabalhar a família, a mãe ou quem representa a mãe, essas são as que mais sofrem. Já recebo laudos com o médico dizendo, tratamento para a família, coloca em parênteses, viu, Cíntia? Tem uma avó, porque as vós parece que dói muito, né? Na avó também, né? É um personagem brilhante naquele cenário, elas, né? Então, assim, não é o fim do mundo. Ninguém vai morrer por causa disso. E a sociedade tem que aceitar. Tá tudo certo. E eles são maravilhosos. E brilhantes, e carinhosos, e inteligentes. Engraçado, quando um cara dá um gol no estádio, abraça o outro, agarra o outro, todo mundo acha lindo, né? Quando uma criança tá flipando, gritando, condomínio, só falta vir abaixo de reclamar na casa. Nunca vi um negócio desse. Então, gente, vamos se acostumar que o negócio daqui pra frente vai ser muito azul. Juliane, sua mensagem para quem está aqui, que chegou aqui agora no videocast e quer aí uma mensagem aí de apoio, uma mensagem de conscientização também.
Eu queria falar duas frases. Uma que eu utilizo muito, que é uma frase de Jung. Saiba todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, que a gente possa ter esse olhar de cuidado com o outro, né? Tanto com as crianças quanto com as famílias. Porque muitas vezes a gente questiona, mas a mãe está deixando ele fazer isso. Só que a gente precisa entender que a mãe ela também está cansada. A mãe ela precisa desse acolhimento, de respeito a esse luto que ela está vivenciando. Então, que a gente olhe menos com um olhar de julgamento para a criança que está naquele ambiente, dentro de uma crise sensorial, dentro de uma desorganização, e vá lá e pergunte se quer ajuda, se quer acolhimento. Eu acho que é isso que o mundo precisa, eu acho que é isso que as pessoas precisam, de ajuda, de acolhimento para aquelas famílias e para as crianças também, que elas sejam mais inseridas, que elas sejam mais respeitadas, que ela tenha esses desejos respeitados, porque muitas vezes a gente quer sobrecarregar uma criança de terapia e não quer compreender que naquele dia ele não quer fazer nada. Né? Muitas vezes a criança ela só quer acolhimento. Ela não quer aplicação de aba, ela não quer sala de integração sensorial, ela não quer fazer psicomotricidade, ela não quer brincar, ela não quer fazer nada. Ela quer ser acolhida. E ser acolhida é você sentar no chão, é brincar e dizer, eu sei que você está chateado, mesmo que ela não se comunique. E dizer para ela, eu sei que você está chateado, eu sei que você está triste, mas eu tô aqui com você. Então, acolher, respeitar aquele espaço dela, respeitar as limitações dela. E a frase que eu tenho para deixar é que não há cura para aquilo que não é doença. É isso. E muito obrigada pelo convite em participar. Eu, na pessoa da Clínica Mundos, agradeço muito o convite e obrigada mais uma vez. A gente que agradece a vocês. Foram brilhantes. Muito obrigada também. Foi Em nome muito da Clínica rico. Nuno patrão está lá, em nome dele a gente agradece. Que bom. Foram Muito trocas obrigada. muito ricas. Vou agradecer também a quem está nos acompanhando aqui nesse episódio, a sua participação também aqui, sempre é muito importante. A gente vai ficando por aqui, finalizando esse 19º aí episódio do videocast Saúde e Bem-Estar. Ele fica disponível aqui no nosso canal no YouTube, o JC Play. Aproveito para também agradecer mais uma vez a parceria do CIMEP aqui no nosso videocast. O CIMEP é o Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Muito obrigada e a gente se encontra na próxima quarta-feira.